Bem-vindos, espectadores, a mais um programa do canal do Instituto de Economia da UFRJ, o canal do YouTube. Esse vídeo dá continuidade à série Crise Covid 2019. Hoje vamos ouvir a professora Júlia Paranhos, que é especialista na área de inovação e especificamente na indústria farmacêutica. Bem-vindo, professora Júlia. Obrigada, Eduardo, pela organização dessas entrevistas. Boa tarde, espero que a gente tenha um papo aqui bastante interessante sobre o tema, que eu acho que a indústria farmacêutica está muito em voga no momento. Boa tarde, Júlia. Espectadores, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que vocês vão assistir o vídeo. Júlia, eu vou começar, dada a sua especialidade, eu acho que é importante a gente entender um pouco quais são os possíveis efeitos da pandemia Covid-19 sobre a indústria farmacêutica. Claro que ainda é um cenário ainda de dificuldade dos efeitos disso de longo prazo, mas no curto prazo, como você avalia esses impactos na indústria farmacêutica? Bom, falando inicialmente de uma forma mais geral, né, a indústria farmacêutica ela tem muitas características particulares, tá? Começando pelo lado da demanda, ela vende um produto que é essencial, né, para a vida das pessoas. E tem uma demanda crescente no mundo, visto principalmente o envelhecimento da população, né, que leva cada vez mais à necessidade de uso de medicamentos e muitos medicamentos de uso contínuo. Nesse sentido, diferente de diversas outras indústrias, setores econômicos, né, a demanda da indústria farmacêutica ela não tende a diminuir nesse momento, né? Pelo contrário, ela muito provavelmente vai até aumentar pelos casos de doenças associadas ao Covid e ao próprio Covid. Por outro lado, quando a gente pensa a oferta, né, e aí entra, né, na questão de capacidade de produção e aí ela se associa um pouco mais a outros setores, no sentido de ser uma cadeia produtiva global, né, onde você tem a produção de insumos, que a gente chama de insumos farmacêuticos ativos, os IFAs, né, ou seja, os farmoquímicos, produção de medicamentos, consumo, realizado nas diversas partes do mundo, né? Mas você tem uma grande concentração, principalmente na parte farmacêutica, em poucas empresas, tá? As 10 maiores empresas elas são responsáveis por 40% do mercado mundial, e essa concentração ela pode ser ainda maior quando a gente pensa em classes terapêuticas, que são as indicações dos medicamentos, né? As indicações terapêuticas de uso desses medicamentos. Então, em alguns casos, essas concentrações elas chegam até 80%, 90% de parcela de mercado, dependendo da capacidade, né, de apropriação dessas empresas, de existência de patentes, por exemplo, de monopólios que elas conseguem criar em cima, dentro dessas classes terapêuticas. Então, no momento onde você tem parada de produção em diversos países, né, é possível que haja restrições aí de produtos, de disponibilidade de produtos, né, devido também às restrições no fluxo internacional do comércio, tá? E aí isso, obviamente, vai ter efeitos diferentes de acordo com o nível de desenvolvimento dos setores nos determinados países. Em países com maior capacidade tecnológica, que são mais integrados verticalmente, né, é mais fácil conseguir o acesso a esses insumos de forma menos custosa, né, e até para conseguir manter a capacidade produtiva. Por outro lado, em países com maior dependência tecnológica, que dependem mais dessa produção internacional, há aí uma possibilidade que vai de restrições que pode ir desde aumento, desabastecimento, até aumento de preços de alguns produtos. Professor Júlia, você deu um panorama para a gente da indústria farmacêutica e que ela é estruturada a partir de uma cadeia global e dadas as diferenças de cada país na inserção desse processo, como você bem colocou, integração, isso pode gerar maiores dificuldades para a questão dos insumos e para a questão da produção desses medicamentos num cenário como esse. E, especificamente, como o Brasil fica nessa situação? Bom,
O setor farmacêutico no Brasil, ele vem crescendo significativamente, principalmente nas 2 primeiras décadas dos anos 2000, né? O mercado farmacêutico brasileiro, em 2017, ele valia 33 bilhões de dólares, era o 6º maior mercado do mundo. Tá? Pra você ter uma ideia, entre 2011 e 2018, as vendas no varejo, né, nas drogarias, elas cresceram em unidades 78% e em valores correntes 141%. Tá? Além disso, a gente tem o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que representa cerca de 30% desse mercado. Então, é uma demanda crescente e que tende a atrair muito a produção a venda, né, de produtos das empresas transnacionais. Então, a gente tende a ter muitas as empresas interessadas em vender no Brasil. Pelo lado da oferta, como é que isso acontece, né? A gente também tem um crescimento da produção. Se a gente olhar os dados da INPF entre 2002 e 2018, a produção física da indústria farmacêutica cresceu 27%. E a da indústria de transformação foi 3%. Então, é uma indústria que tem um crescimento aí muito significativo, comprado, inclusive, nacionalmente, né? Mas essa produção, que é feita nacionalmente, ela é feita basicamente uma produção de baixo valor agregado, né? As empresas nacionais, elas são, em grande parte, especializadas em medicamentos genéricos, que são medicamentos que são produzidos após a expiração da patente. Essa produção, né, tanto a produção de medicamentos, ela apresenta uma forte dependência externa, mesmo a nossa produção de medicamentos genéricos. Por quê? Na década de 90, várias medidas liberais foram implementadas no Brasil e que tiveram um efeito muito forte sobre a indústria farmacêutica e a farmoquímica, principalmente. Então, tanto a abertura comercial como a antecipação da implementação da Lei de Propriedade Industrial em 96, as novas regulações ligadas ao setor, tudo isso levaram a uma desestruturação da indústria farmoquímica brasileira e também uma forte dependência externa da indústria farmacêutica. Isso faz com que, em 2018, a gente tenha um déficit na balança comercial de 5,3 bilhões de dólares. Tá? E esse déficit ele se dá tanto na parte de medicamentos, então essas empresas transnacionais que vendem hoje no Brasil, muitas delas não produzem mais aqui, esses produtos são importados. Então, nesse ano, né, em 2018, a gente importou 4,6 bilhões de dólares de medicamentos, né, que são os medicamentos mais inovadores, mais novos, né, que vêm das empresas dos países mais desenvolvidos. Mas a gente também importa muito farmoquímica. Então, mesmo a nossa produção de genéricos depende desses insumos internacionais. A importação de farmoquímicos foi de 1 bilhão e 900 mil dólares, e a gente importa cerca de 90% dos insumos que a gente produz. Tá? E aí, o que isso significa para a nossa capacidade produtiva nesse momento agora de crise, né, de atender a demanda interna? Primeiro, se as empresas dos países Estados Unidos, Alemanha, que foram os principais importadores de medicamentos em 2018, mas outros dos países desenvolvidos, têm problemas para a sua produção, né? Elas também, a produção delas não vai chegar aqui. A gente pode ter problema, inclusive, também, e está tendo na parte de logística de transporte. Então, há uma possibilidade desses medicamentos prontos, né, finais, não chegarem no país. Por outro lado, a parte de farmoquímicos também. Nós compramos muito farmoquímicos de Índia e China, que estão com plantas fechadas já, né? Então, por aí, a gente, mesmo para a nossa produção nacional, há uma possibilidade aí de ausência de insumos, né? Então, essa crise, ela exacerba a vulnerabilidade na oferta de medicamentos no Brasil. Tá? Algumas empresas nacionais já informaram que ainda tem estoque para esses farmoquímicos, mas elas estão buscando outros fornecedores para tentar continuar a sua produção. Tá? Mas aí lembrando que a maior parte são medicamentos genéricos e similares. Júlia, dado esse panorama, uma interrupção de parte da cadeia global
farmacêutica, quer seja pela questão da interrupção, quer seja pela questão da logística provocado pelo confinamento. E uma pergunta que o consumidor sempre faz é: como isso afeta o preço? E se, ao mesmo tempo, o governo agiu certo em adiar o reajuste dos remédios? Uhum. No curto prazo, né, não deveria haver um efeito sobre a disponibilidade de produtos muito grande, tá? Mas algumas medidas, algumas falas do governo até, né, um pouco irresponsáveis nesse sentido, acabam gerando uma corrida da população a determinados medicamentos, tá? Então, tanto o ministro da Saúde que diz que medicamentos de hipertensão e diabetes que são de grande uso, né, e de uso contínuo, podem vir a faltar, quanto o presidente que anuncia um medicamento que ainda não tem todos os testes conclusivos sobre a sua eficiência e eficácia, indica isso como um potencial resultado para a Covid, né? E aí também leva as pessoas a comprarem esse medicamento, tá? A Anvisa teve que, inclusive, colocar uma restrição para compra, de compra especial para o medicamento, né, que o presidente está anunciando como solução para o Covid, porque as pessoas que necessitam, que fazem uso desse medicamento, estavam ficando sem essa medicação para os seus tratamentos. E isso pode ter um efeito extremamente nocivo à saúde delas, né, que são medicamentos de uso contínuo, assim como pode ter um efeito muito grave também para quem eventualmente faz uma automedicação, tá? Então, essas iniciativas acabam acelerando um efeito que eventualmente seria de um desabastecimento de longo prazo no curto prazo. E aí, o que isso acontece? Ele pode gerar um efeito no preço, né, porque as pessoas vão buscar mais, vão, né, atrás da compra de medicamentos e essa oferta acaba reduzindo. Além disso, né, tem outros 4 pontos mais ligados às características do próprio funcionamento de preços, né, do setor, que podem levar a um aumento de preço, tá? Mesmo antes da gente falar, eu vou falar da questão do adiamento depois. Primeiro, o preço definido pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, a CMED, é um preço teto. Ele é um preço teto de fábrica, um preço teto ao consumidor. Esse preço, os produtos dificilmente são vendidos muito próximos a esse preço teto, tá? Então, há uma margem aí que está, dada a falta de medicamento, a disponibilidade, as empresas podem ainda aumentar os seus preços. Obviamente que a capacidade delas de aumentar ou não vai de acordo com o nível de concorrência de cada classe terapêutica, como eu falei anteriormente, tá? Então, você tem um maior nível de concentração, uma capacidade maior de ampliar esse preço. Em segmentos onde você tem genéricos, essa capacidade de ampliar é menor, porque a concorrência é maior, tá? Mas, mesmo os preços dos genéricos, eles podem vir a aumentar, porque, como eu falei anteriormente, há essa dependência externa de insumos farmacêuticos muito grande. Se, por exemplo, as empresas farmacêuticas necessitarem trocar os seus fornecedores de insumo, como mencionei anteriormente, esses outros insumos podem estar mais caros, né? Tem o efeito do câmbio sobre o preço desses valores, tá? Então, tem diversos outros fatores que vão estar aumentando o custo da produção, né, que podem ser transferidos aí para os consumidores, tá? E ainda, né, esses preços estarem dentro da margem. E aí eu estou falando pelo lado das produtoras, mas também nas drogarias isso pode acontecer, porque como você tem o preço máximo de fábrica e o preço máximo do consumidor, que é o máximo que a drogaria pode vender, ela também tem uma margem, que são normalmente os descontos dados, né, nas drogarias, que eventualmente numa menor possibilidade de busca de preços pelos consumidores, né, numa menor disponibilidade de produtos, esses descontos que elas dão podem ser reduzidos também, e esses preços, então, terem um aumento, tá? Então, esses são, obviamente,
hipóteses, né, de possibilidades de aumento. Agora, em relação ao adiamento, ficou ainda uma dúvida, né? Em princípio, parece ser acertada a medida quando a gente pensa que 2,9% dos gastos das famílias são com medicamentos. E esse gasto ele chega a 4,2% na menor faixa de renda. Isso são dados da pesquisa de orçamento familiar do IBGE de 2017 e 2018. Então, em princípio, dado, né, a restrição de renda de diversas famílias nesse momento, parece acertado. Mas ainda há muitas dúvidas sobre o que esse adiamento significa, porque não foi indicado pelo governo qual será o índice de ajuste daqui a 60 ou mais dias. Tá? Pela lei, deveria ser mantido o índice agora de março, né, normalmente o índice de março, para o aumento ser dado em abril. Anualmente isso acontece. Mas no dia 3 de abril, saiu uma reportagem onde a própria CEMED, né, disse a Repórter Brasil, que foi o repórter Diego Junqueira que fez essa reportagem, a própria Anvisa indicou que os percentuais ainda não estão definidos, ou seja, a Anvisa não está confirmando que será utilizado o mesmo reajuste que deveria ser agora. Tá? Então, isso causa uma insegurança em relação ao tema. Né? Por que isso? Porque a variação percentual que é utilizada para aumento de preço, ela utiliza 4 fatores. Tá? Um deles é o fator de ajuste de preços relativos entre setores, que ele busca pegar as variações que não são incluídas no IPCA, que também faz parte desse cálculo. Tá? Então, por exemplo, o câmbio. Então, o custo nos insumos, né, gerado pela variação do câmbio, ele está considerado nessa variação percentual. Se é feito um novo cálculo daqui a 60 dias ou mais, esse câmbio, esse valor, né, esse custo que está sendo aumentado agora, que a gente acabou de falar, ele pode ser incluído nesse novo reajuste. Então, é possível que esse reajuste seja ainda maior do que o que estava previsto em março, que ia de 3,15% a 5,13%. Então, na verdade, o que parece é que, assim, é uma ação sem planejamento do governo, né, como várias outras que a gente vê com frequência acontecerem, e apesar do governo dizer que foi feito em acordo com a indústria farmacêutica, a mesma reportagem que eu comentei acima indica que as principais associações de empresas não foram consultadas. Tá? As principais associações das empresas nacionais. Então, a Associação das Empresas Internacionais foi, e uma outra associação menor de empresas nacionais, tá? E a de drogarias. Então, assim, tem uma insegurança ainda muito grande sobre o que realmente esse adiamento vai representar lá na frente. Júlia, depois desse panorama da indústria farmacêutica, tanto das cadeias globais, a inserção brasileira e a questão dos preços, eu queria fazer uma pergunta mais direta, que é o seguinte: hoje, qual é a capacidade da indústria farmacêutica na ajuda da descoberta ou de vacinas ou de remédios contra o Covid? Ou seja, dado esse diagnóstico que você apresentou da questão da nossa baixa capacidade tecnológica, apesar do aumento da produção, de insumos e a necessidade de insumos, como você enxerga hoje a indústria farmacêutica brasileira nesse processo, com o potencial de descobertas de novos medicamentos ou de vacinas a partir do desenvolvimento tecnológico dessa indústria nacional? Bom, em momentos de grande incerteza, a solução inovadora ela pode vir realmente de vários atores, né? Então a gente não pode dizer que não tem como sair, né? Eventualmente a solução de algum ator aqui no Brasil, eventualmente de alguma empresa. Mas tentando pensar de uma forma mais teórica e colocando as empresas nacionais em perspectiva internacional, eu diria que a capacidade ela é pequena, né? E aí eu vou elencar 3 razões para isso. Primeiro, que a geração de medicamentos novos, ela passa por uma necessidade de acumulação tecnológica muito grande. Então, que seria uma capacidade de gerar e modificar a tecnologia existente, né? E isso se constrói ao longo de muitos anos. Tá? Então, diversas atividades colaboram
na acumulação tecnológica, na criação de acumulação tecnológica, entre elas atividades inovativas, como atividades de pesquisa e desenvolvimento, treinamento, colaboração com instituições científicas e tecnológicas. Tá? As empresas no Brasil, elas em geral investem muito pouco nessas atividades, né? Como eu comentei anteriormente. Agora é importante fazer uma ressalva, assim, as grandes empresas farmacêuticas nacionais, tá? E aí eu estou chamando as que tem mais de 500 pessoas ocupadas, e principalmente, né, assim, as que estão mais em destaque entre as 10, 20 maiores do mercado, elas têm avançado muito positivamente nesse caminho, tá? Nesse sentido de desenvolvimento de acumulação tecnológica. A gente vem acompanhando esse movimento desde 2006. Então, na última pesquisa de inovação do IBGE, em 2014, as grandes empresas elas investiram 7% da sua receita líquida de vendas nas atividades inovativas e 5,8% nas atividades internas e externas de pesquisa e desenvolvimento. E as nossas pesquisas de campo elas mostram isso também, que elas estão investindo mais em parcerias com instituições científicas e tecnológicas, elas têm estratégias de internacionalização, tanto para acessar mercado, mas também para acessar desenvolvimento de novos produtos. Então, esse movimento ele é muito positivo, né? Mas, quando a gente compara internacionalmente ainda com os investimentos feitos pelas grandes empresas farmacêuticas globais, eles ainda são de um montante menor, né? Essas empresas elas investem de 15% a 20% nessas atividades, então ainda existe uma grande distância aí na acumulação tecnológica entre elas. Por outro lado, a indústria farmacêutica ela é intensiva em tecnologia e baseada em ciência, né? Então, o conhecimento científico ele é muito importante no desenvolvimento de novos produtos, de inovações. E o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, né, principalmente as instituições de pesquisa no Brasil, têm sofrido muitos ataques e muitos cortes de recursos para o desenvolvimento das suas atividades, né, pelo desprestígio do governo muito grande. Então, isso certamente dificulta que as suas pesquisas cheguem a estágios mais promissores para, num momento como esse, ter capacidade de gerar, né, novas soluções. Além disso, há dificuldade também em relação à questão da própria relação universidade-empresa. Eu estudo isso já há 14 anos, esse tema, ele avança no Brasil a passos muito lentos, mesmo nesse setor, né, onde ele seria mais importante, porque a gente ainda tem muitas debilidades em relação à infraestrutura, desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento de um medicamento ele requer muitas etapas e todas reguladas, então há uma infraestrutura necessária para esse desenvolvimento que ela precisa estar continuamente recebendo investimento e continuamente sendo construída, né? Ela ainda precisa ser melhor construída no Brasil. Então, dado esse cenário, né, é um setor que está evoluindo, né, mas ele ainda não está no topo da capacidade tecnológica. Então, nesse sentido, haveria ainda limitações para o desenvolvimento de uma solução de maneira mais rápida, né? Dado esse contexto que você apontou, Júlia, que ao mesmo tempo esse setor tem até avançado em relação a outros setores, no caso brasileiro, mas numa velocidade menor do que o necessário em relação às outras empresas em termos internacionais. E, ao mesmo tempo, que requer uma quantidade de interação entre a indústria farmacêutica e as próprias instituições de pesquisa, né, que potencializa esse processo, como você bem apontou, que num período recente tem sido muito fortemente reduzido recursos destinados para essas pesquisas. Dado esse contexto, claro que não dá para ter certeza disso, mas a chance de uma vacina ou de um medicamento acontecer no Brasil, ser descoberto no Brasil, é relativamente menor do que em outras regiões. Com esse cenário possível, e se as descobertas da vacina e do remédio forem realizadas internacionalmente, como o Brasil pode se apropriar desses medicamentos caso sejam descobertos internacionalmente? Bom, dado que é uma pandemia mundial, né, assim, vários esforços estão sendo feitos nesse sentido, é provável que haja aí também
tanto esforços para o desenvolvimento e para chegar à solução, mas também esforços para viabilizar o acesso mundial, né, a maior parcela da população possível. A palavra de ordem nesse momento tem sido solidariedade, né? Então, espera-se que a gente consiga ter possibilidade de acessar esse produto, né? E o que isso acarretaria, né? Então, primeiro, o que significa acessar esse produto? É possível que o produto tenha uma produtora, né? Uma empresa produtora que vai fazer a produção mundial, o que necessitaria uma capacidade realmente muito grande, né? É possível que essa produtora gere licenças voluntárias para que outros produzam também, e aí eu estou considerando que teria uma empresa titular de alguma patente ou de alguma propriedade intelectual com a solução, com o medicamento, ou com a vacina que seria a solução para isso, né? Mas há a possibilidade também dessa empresa dizer, não, só eu que vou produzir, só eu que vou vender, eu não vou abrir isso para outros produzirem, né? No primeiro caso, de uma licença voluntária, né, a empresa liberaria a forma de produzir para outros produtores internacionais, possibilitando que os produtos fossem disponíveis às populações locais, né, dessas empresas. Fica ainda uma limitação, uma questão sobre a questão da disponibilidade de insumos para atender a todos esses produtores, né, e aí eu ressalto a nossa dificuldade em relação aos insumos, novamente. No segundo caso, há uma possibilidade de não tendo uma licença voluntária, a gente tem ainda uma possibilidade de fazer um licenciamento compulsório, que seria uma flexibilidade prevista no Acordo Internacional de Propriedade Intelectual, que se chama TRIPS, tá? E que está previsto na Lei de Propriedade Industrial Brasileira também, que nos artigos 68 a 74, tá? E no artigo 71, ela indica que nos casos de emergência nacional ou interesse público é possível fazer o licenciamento compulsório. Tá? No entanto, nesse caso, a gente eventualmente vai ter que enfrentar um outro obstáculo junto ao nosso governo, porque o ministro da Saúde, em julho de 2019, falou num congresso da indústria farmacêutica internacional de que nenhum país deveria quebrar patentes, que é o nome coloquial que se usa de uma forma pejorativa do licenciamento compulsório. Tá? O cenário era outro, eu espero que num cenário como esse ele tenha uma opinião diferente, né? Mas, de qualquer jeito, em qualquer um dos casos, fica então, vem a questão sobre a capacidade produtiva, né? Como que se a gente teria capacidade produtiva para fazer, seja por licença voluntária ou compulsória. E aí eu acredito que sim. A gente tem empresas nacionais que eventualmente podem ser capazes de produzir esses medicamentos, porque dado que elas são muitas vezes especializadas em genéricos, em medicamentos similares, são medicamentos cópia, elas têm um aprendizado de desenvolvimento tecnológico para fazer engenharia reversa. Então, elas conseguiriam, né, muito provavelmente, com a sua capacidade interna, eventualmente juntando em consórcios ou com outros pesquisadores de instituições de pesquisa, refazer esse medicamento e conseguir produzir no Brasil, né? As limitações que eu vejo seriam o nível de complexidade, eventualmente, do produto. Por exemplo, se for um produto biológico, aí o nível de capacitação delas é um pouco menor, ainda é mais incipiente, né? Então pode haver mais dificuldade em relação à questão dos insumos e também do tipo de planta produtiva, porque o medicamento, as plantas produtivas, elas são dedicadas a tipos específicos de medicamento, né? Mas, dado que a gente tem uma produção relativamente diversa no Brasil, é possível que a gente conseguisse pelo menos uma das plantas das nossas empresas capazes de produzir esse produto. No caso das vacinas, aí a gente tem os laboratórios oficiais, né, em especial Biomanguinhos, Butantan, que tem uma capacidade muito grande de desenvolvimento. A parte de vacinas, na verdade, é a parte que a gente tem menor dependência tecnológica internacional, né? A gente muitas das produções são também feitas por transferência de tecnologia, mas há uma capacidade interna
bastante grande para atendimento do sistema, do programa de imunologia do Brasil. Então, eu acho que haveria também essa capacidade, mas é sempre necessário, na verdade, que diversos atores interajam e compartilhem conhecimento. Então, havendo a possibilidade dessa interação com os produtores originais, será certamente mais fácil. Júlia, você fez um mapa muito interessante mostrando, primeiro, como a questão das cadeias globais na indústria farmacêutica é um elemento central, em que momentos de crise como essa, dificuldades de insumos, os efeitos sobre o preço ou escassez de insumos necessários é uma realidade. Ao mesmo tempo, você sinalizou para a gente e apontou que esse setor da indústria brasileira ele tem crescido relativamente em relação aos outros setores, mas ainda com defasagem ao cenário externo, né? E ao mesmo tempo sinalizou aqui a possibilidade, espero que seja rápido, descoberta de medicamentos ou de vacinas, e realmente esperamos que isso acelere rapidamente, que potencialmente poderia acontecer no Brasil, mas em uma proporção muito menor, dado a nossa capacidade tecnológica atual, e como a gente poderia acessar esse processo. Dado esse panorama, eu acho, para finalizar, acho que é importante, o que, em termos de política pública no setor, no que diz respeito à questão tecnológica, no que diz respeito à relação entre o setor e as instituições de pesquisa, a questão do conteúdo nacional, o que, em termos de políticas públicas, os efeitos atuais do Covid-19 nos leva a pensar qual aprendizado, o que a gente pode sair. A gente ainda está no meio da crise, claro, é evidente, mas o que isso sinaliza para a gente para pensar as políticas públicas nesse setor, dado o efeito do que foi e dos riscos que a gente ainda tem de escassez e tudo mais nesse processo. Olha, Eduardo, a crise do Covid, ela está explicitando o que os nossos estudos mostram há muitos anos, tá? Que é a necessidade da importância das políticas industriais, ciência, tecnologia e inovação para a área de saúde e para os diversos setores industriais envolvidos na produção para atendimento da área de saúde, que seriam medicamentos, equipamentos médicos, kits diagnósticos, vacina. A gama de setores é enorme. Tá? No grupo de economia da inovação, do qual eu faço parte, na UFRJ, nós temos muitos estudos que ressaltam a necessidade de se olhar com mais atenção a essa dependência externa existente no Brasil ao atendimento da saúde. Tá? Recentemente, a gente lançou 2 livros, né, nesse tema sobre os desafios de operação e desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde, em 2016, e outro sobre as vulnerabilidades do Complexo Industrial da Saúde, em 2018. Mas vários outros colegas da própria FRJ, da Fiocruz, do IPEA, do BNDES também escrevem, falam sobre isso há muitos anos. Né? Então, a crise atual, ela mostra como o SUS é um ativo de enorme valor para o Brasil, né? Como o enfrentamento de uma crise dessa, né? Como fica completamente clara a importância do SUS para o país, né? E para o desenvolvimento do país. E o que é importante destacar, então, nesse momento, para nós, né, economistas da inovação, economistas industriais, é que o fortalecimento do SUS passa por maior capacidade de fornecimento desses produtos. Tá? Então, não dá para fortalecer o SUS se a gente não pensar em como fornecer os insumos para o SUS, os produtos que o SUS precisa para funcionar. Tá? E aí a grande relevância dos medicamentos, ela se dá os medicamentos, eles têm uma importância muito grande nos tratamentos, né? No orçamento do Ministério da Saúde em 2018, 13% foi para medicamentos. Tá? Então, é um valor muito significativo que é gasto nesses produtos. Era 9 bilhões de reais em 2008 e passou para 17 bilhões de reais em 2018. Tá? Os dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos, desculpa. E para apoiar o desenvolvimento desses setores, são necessárias uma gama de atores que vão desde as empresas, e aqui no Brasil a gente tem as empresas nacionais, as empresas multinacionais, e a gente tem os laboratórios públicos oficiais, desde as instituições de pesquisa, que são as universidades públicas, como os vários institutos de pesquisa ligados à área de saúde que a gente tem no Brasil também, o governo,
né, a sociedade civil, mas e também uma gama de políticas, de instrumentos de política implícitos e explícitos e, consequentemente, várias instituições governamentais que têm que estar envolvidas nesse conjunto, né? Então, por exemplo, se a gente pensar somente no setor farmacêutico, eventualmente as políticas industriais, de ciência, tecnologia e inovação, de comércio exterior seriam as que vêm mais diretamente à cabeça, né? Mas as de propriedade intelectual também são muito relevantes. A de regulação sanitária são extremamente relevantes no desenvolvimento, porque desde a pesquisa, do início da pesquisa da bancada no laboratório até o medicamento estar na gôndola da farmácia, há etapas regulatórias. Em cada uma dessas etapas há regulações a serem seguidas pelos diversos atores que a desenvolvem. Tá? A regulação de preço, compras públicas e por aí vai. Né? Então, para você ter uma ideia, um exemplo bem pontual em relação à Lei de Propriedade Industrial brasileira. Existe um item da lei, que é o parágrafo único do artigo 40, que determina o mínimo de vigência das patentes. É um item que vai além do acordo internacional que a legislação brasileira tem. A gente fez um estudo ano passado e com somente 9 medicamentos, tá? O SUS tem um potencial de gasto para os próximos anos de 3,9 bilhões de reais. Então, é um mecanismo que está na lei, que não precisa, de acordo com o acordo internacional, não precisaria estar. Tá? Existe um processo de inconstitucionalidade no STF para ser julgado há anos e nada é resolvido em relação a isso. Então, é um mecanismo de uma lei que está ligado à questão da produção, que atrasa a entrada de medicamentos genéricos e acaba tendo efeito sobre o SUS e também sobre os consumidores, né? Então, a gente precisa ter em mente que é uma área que precisa de muita atenção, né? Em 2003, quando a gente teve a retomada da política industrial, na PITSE, na Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior, fármacos e medicamentos eram dos setores prioritários, né? Algumas medidas foram sendo iniciadas naquele momento. Em 2008, o Complexo Industrial da Saúde passa a ser o foco dessas ações e os instrumentos criados na articulação da política industrial e CTI, né? Com saúde para o desenvolvimento do complexo industrial, com o uso do poder de compra do Estado, a partir do SUS, né? Foi criado o complexo executivo, o grupo executivo do complexo industrial da saúde, desculpa, e foram criadas medidas que muito têm a ver com esse desenvolvimento, esse crescimento da indústria que a gente falou anteriormente. Tá? Só que essas medidas elas foram sendo desmontadas. Desde 2016, vários cortes foram ocorrendo, tanto na área de pesquisa, como a gente falou anteriormente, mas também na área dos financiamentos, dos instrumentos para as empresas. Eles foram sendo desmontados, foram perdendo recursos. Em 2019, o GSIS, que é o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, foi desestruturado, foi extinto, né? Então, hoje a gente praticamente perdeu todo esse arcabouço de instrumentos e de política de apoio ao desenvolvimento do setor. Então, se hoje a gente tem um setor que é incipiente, que está evoluindo, né, eu não sei como é que vai ser daqui para frente quando essas políticas que hoje já estão, né, paradas, o que isso vai acontecer daqui em diante. Então, assim, não são ações simples, né, os resultados, eles não são de curto prazo também, mas é extremamente urgente que essas ações sejam retomadas, né? Até porque, para que os investimentos públicos, inclusive, que foram feitos, não sejam perdidos, porque se são investimentos de longo prazo, eles ainda não tiveram seus retornos totalmente realizados, tá? Então, acho que a crise ela é um sinal de alerta, né, para as consequências que essa desestruturação pode acarretar. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, e identificar as prioridades que a gente quer que sejam postas por esse e pelos próximos governos. Então, acho que esse seria o principal aprendizado que a gente tem aqui com esse momento da crise. Júlia, se eu assim que eu for realizar, se eu estiver errado, me corrija, mas pelo que você apontou nessa pergunta final, o primeiro ponto central é expansão ainda maior do SUS. O SUS é um elemento fundamental de sustentação para o impacto positivo na crise atual
e, ao mesmo tempo, quem são os fornecedores de insumos para o SUS? Né? E você aponta como uma possibilidade enorme a questão da indústria nacional, que me parece que nos últimos anos tem dado um apoio menor à indústria nacional e cada vez mais dependente dessas importações, aumentando o risco que fica claro, como você mesmo apontou, dado que é a Covid, dado que é a interrupção das cadeias globais. Nesse cenário, eu acho que você sinaliza para a gente, ou seja, a ampliação do SUS vai requerer cada vez mais, e isso tende a ser uma dimensão política, ou o efeito, inclusive, um efeito positivo, é uma demanda maior pela saúde pública, ou seja, o bem público, a necessidade de aumentar esses gastos. Isso, o que você sinalizou abre-se uma fronteira enorme para a oferta de insumos desse processo a partir da indústria nacional, uma indústria nacional que teria, a partir de política de incentivo, articular as empresas, as universidades, abrindo um novo caminho de investimento público e privado em um segmento que é fundamental e que pode ser uma saída estratégica para o Brasil. Eu acho que é isso, me corrija se eu estou fazendo nossas equivocadas, ou seja, é um cenário difícil, mas, ao mesmo tempo, abre possibilidades para a gente pensar políticas industriais e políticas de cuidado com uma vida. E o SUS e o fornecimento nacional seria um elemento fundamental. Sem dúvida. Eu acho que, e aí eu estou falando aqui mais especificamente do setor farmacêutico, que é o que eu conheço, mas os demais setores todos de atendimento ao SUS, né, vão nesse sentido, nessa necessidade desse olhar mais atento também, mas cada um deles tem uma dinâmica diferente, né, a desenvolvimento de medicamentos, o desenvolvimento de equipamentos médicos, de kits, de vacinas, cada um tem as suas especificidades, tanto em termos produtivos quanto de estrutura de mercado, né? Então é importante considerar cada um desses, né? Mas no sentido dos medicamentos, sem dúvida, eu acho que voltar esse olhar para a atenção que a gente deve ter ao desenvolvimento de uma indústria nacional, tá? Para atendimento, para o Sistema Único de Saúde, ainda que eventualmente ela não vai ser a única responsável, né, para o atendimento ao SUS, ok? A dinâmica é global, a capacidade de desenvolvimento das empresas empresas globais é muito grande, elas são longa data, né, empresas muito, muito antigas, mas é importante que a gente construa, a gente mantenha a construção dessa capacidade, entendeu? Que vem sendo retomada após toda a desestruturação que teve na década de 90, a gente consegue ter uma retomada da indústria farmacêutica durante essas duas primeiras décadas dos anos 2000, com articulação de políticas, com articulação de diversos atores. A gente pode melhorar, né? A gente tem sempre onde buscar formas de melhorar esses instrumentos, melhorar essas formas de articulação, mas é muito importante que, no mínimo, elas existam, porque, na verdade, o que acontece nesse momento é que elas estão totalmente paradas, tá? E sendo desestruturadas, certo? Então, é muito importante que a gente pare nesse momento e pense como essa dependência gera uma vulnerabilidade enorme para o desenvolvimento do Brasil. Tá? E na crise isso fica muito exacerbado, mas é uma dependência constante no nosso dia a dia, porque a demanda do SUS é cada vez maior, uma possibilidade de a expansão do SUS, ela fica restrita também a essa dependência, porque se a gente tem né, uma compra sempre de produtos dependentes internacionalmente, a gente também fica sempre mais vulnerável, né? Então, é o nosso dia a dia aqui dos estudos, o que a gente tem feito e mostrado, assim, a necessidade realmente dessa indústria, e de ressaltar também a importância da indústria farmacêutica, que é a que teve um pouco menos de atenção durante essas últimas políticas, que são os insumos, né? E que é menor ainda, que ficou mais desestruturada ainda durante a década de 90. E a gente tem toda a cadeia de petróleo no Brasil, a gente teria uma possibilidade aí de encadeamento da petroquímica e da farmoquímica
Então, assim, a gente tem os insumos, né? A gente, pensando pelos farmacoquímicos, a gente tem uma biodiversidade enorme, que aí entra ainda uma outra gama de produtos naturais que podem ser desenvolvidos também. O setor farmacêutico é de uma complexidade enorme, são muitas áreas que a gente pode olhar, né, para avançar nesse desenvolvimento da indústria nacional, né? Então, eu acho que a mensagem que fica é assim: a crise realmente mostra o que a gente está aí muitos anos levantando, querendo mostrar a importância dessa indústria e como que ela está muito ligada à questão de saúde, que é um item essencial para o desenvolvimento do país. Júlia, muito obrigada pela entrevista. Com certeza os espectadores aprenderam muito. Eu, inclusive, aprendi bastante. Vocês que estão aí assistindo, compartilhem, passem esse vídeo adiante e continuamos nessa tarefa no Estudo de Economia de levar a informação com ciência, com pesquisa, com estudos, saindo além do achismo. Acho que isso é fundamental. Pessoal, lavem as mãos, quem puder e não tiver atividades específicas, fiquem em casa e obrigado e assistam os nossos vídeos e compartilhem. Abraços, boa tarde, boa noite ou bom dia.